Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Maia, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e no vídeo anterior eu falei a respeito das distorções cognitivas. Como prometido, hoje eu vou falar dos erros cognitivos que todos nós cometemos em algum momento da nossa vida. A lista é grande, então senta aí e vambora! Vamos lá. Erro cognitivo de pensamento dicotômico ou tudo ou nada. É aquele pensamento bem extremista, ou eu sou um sucesso total, ou eu sou um fracasso total. Geralmente as pessoas que têm esse erro cognitivo, elas não têm um meio termo, no sentido de equilíbrio, ou elas consideram que elas são muito boas, ou não consideram nada em relação ao que fazem. Nesse caso, as pessoas que possuem esse erro cognitivo tendem a se achar um fracasso, mesmo diante de uma situação em que elas estejam aprendendo. É muito típico de pessoas que têm um mindset fixo. Tema para outro vídeo, tá bom? O catastrofismo é muito típico de pessoas ansiosas. Elas tendem a ficar muito presas naquele pensamento de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, e tende para um outro tipo de erro cognitivo que eu vou falar mais à frente. O erro desqualificando ou desconsiderando o positivo. É um erro cognitivo onde a pessoa não considera as suas qualidades em relação àquilo que ela está fazendo. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa esteja competindo em alguma modalidade, em algum esporte, e por um motivo ela ganha, né, pela sua competência ela ganha, mas aí ela considera, eu ganhei porque aquele outro competidor não estava presente. Então ela começa a desconsiderar a si mesma, os seus recursos em relação àquilo que ela faz. Argumentação emocional. A argumentação emocional é aquela tendência a colocar tudo nas emoções, todo o futuro, aquilo que ela pensa. Por exemplo, ela sente, pensa que aquilo vai acontecer. Então, se ela está, por exemplo, esperando o resultado de um exame, e aí ela tem uma sensação de ansiedade muito grande e ela tende a pensar que vai ter algum problema naquele resultado. Por quê? Porque ela está muito ansiosa e aí ela tende a colocar essa emoção como um resultado daquilo que ela está esperando. Erro cognitivo de leitura mental, também conhecido como telepatia. É aquele erro cognitivo onde a pessoa tende a imaginar o que o outro está pensando. Então, por exemplo, se uma pessoa está passando por um lugar e vê uma pessoa olhando para ela e, suponhamos, deu uma risada, então ela pode tender a pensar. A pessoa que tem esse erro cognitivo, ela pode ter uma tendência a pensar que aquela pessoa está rindo dela ou está falando dela. Então, nesse caso, por uma percepção de como o outro age, de como o outro olha, dependendo de como a pessoa interpreta as situações, ela começa a imaginar que as pessoas estão falando dela, pensando e falando mal ou alguma coisa a respeito. A supergeneralização é um erro cognitivo em que a pessoa tira uma conclusão negativa em relação a todo o que acontece. Então, ela se prende naquele único ponto negativo e coloca toda a situação como se fosse por causa daquele ponto. E ela tende a pensar coisas do tipo: nada nunca dá certo comigo, sempre isso acontece. Por causa de uma simples situação, ela generaliza todo o restante. A personalização é o erro cognitivo onde a pessoa tem uma tendência que tudo de ruim acontece com ela. Então ela, por exemplo, ela começa a dizer frases do tipo: nossa, sempre dá errado, é só comigo que isso acontece. É só nesse caso, é só quando eu estou presente. Então ela coloca a situação de uma forma muito pessoal dentro daquela situação.
Enquanto que, na verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação, mas ela sempre tende a pensar que é só com ela que acontece. Declarações imperativas do tipo tem que e deve. Esse é um erro cognitivo de pessoas que têm uma tendência a serem mais raivosas. Elas têm elas têm crenças muito internalizadas a respeito das suas próprias regras e elas começam a expandir isso como se as pessoas também tivessem que ter aquelas mesmas regras. Nesse caso, a pessoa ela vai ter mais esse sentimento de raiva porque na mente dela as pessoas deveriam fazer daquele jeito, como se fosse algo óbvio para as outras pessoas, mas ela não entende, aquela regra é somente dela. As outras pessoas podem até ter alguma regra muito parecida, mas nem todas as pessoas vão pensar como ela. E ela sempre vai tender a imaginar que as pessoas precisam seguir aquela regra, porque para elas parece muito óbvio. Pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou fazer um próximo com a parte 2 dos erros cognitivos. Se você achou interessante e fez sentido para você, comenta aqui qual o erro cognitivo que você mais comete e ative os sininhos para as notificações e te espero no próximo vídeo. Até mais!